Bom dia novamente, agora com a presença do prefeito aqui ao vivo, né? A gente não domina essa tecnologia, né? Exatamente. Mas a gente tenta, né? A gente tenta, pelo menos chegar lá. da nossa parte. Exatamente. Toninho, para a gente ser mais rápido assim, eu gostaria que a gente começasse a tocar no ponto da epidemia. Você viveu o problema do vírus dentro de casa, né? E está usando máscara, que aqui a gente está fazendo porque foi uma emergência aqui para a gente não deixar o pessoal esperando, né? O que você fala sobre a pandemia, os desafios que a gente vai ter de agora em diante com relação ao município? Bom, primeiro, bom dia, Tico. Obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente debater ideias, conversar, principalmente a gente que tem um interesse muito grande pela nossa cidade, pelo nosso povo. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar ouvindo, estar participando dessa nossa conversa. É sempre dentro daquele princípio de o melhor para Erceburgo. Com relação à sua pergunta, Tico, eu acho que a pandemia está um problema bastante sério agora, que é a saúde, que é a vida de cada um. Mas, nesse sentido, eu acho que Erceburgo está até de parabéns. Nós tivemos poucos casos, senti na pele, mas graças a Deus é uma doença que ninguém ainda tem o domínio total, mas graças a Deus todos os casos que tiveram aqui em Erceburgo foi bastante fraco, não foi preciso de nenhuma internação. A minha esposa, Patrícia, está dentro do hospital, está todo dia participando com casos gravíssimos, várias mortes já ocorreram nas mãos dela, mas graças a Deus nós estamos livres disso, as que tiveram aqui foram pequenas. Agora, minha grande preocupação é o pós-pandemia. Eu acho que o ano que vem, 2021, 2022, nós vamos estar sofrendo muito as consequências econômicas do pós-pandemia. E nesse sentido, eu acho que a gente que tem interesse por Erceburgo, que é o bem de Erceburgo, precisamos estar muito unidos e pensar projetos futuros, porque a parte da doença nós estamos vivendo no momento. O pós vai ser bastante grave economicamente falando. E é essa hora que eu acho que o gestor público, as pessoas da comunidade que tenham condições de ajudar de alguma forma, a gente precisa preparar nesse sentido. Temos algumas ideias, vamos colocá-las agora, discutindo com o Tico, vendo aqui o que ele acha também, mas o que teria que falar sobre a pandemia seria nesse sentido. Tá certo. Toninho, eu comungo dessa ideia também, né? E é engraçado, né? Que a gente vivendo numa cidade relativamente pequena, né? Com carências de boas ideias, né? Claro. E a gente tem que defender o diálogo, né? Defender o óbvio, né? Então, isso é um absurdo, né? Puxa vida. Conversa acho que tem que ter, né? De qualquer forma. Até nesse sentido, eu falo o seguinte, né? Principalmente depois a gente deve comentar também sobre Copasa e tal. Tem a rádio local, poderia muito bem proporcionar um debate, como a gente estava conversando aqui. Hoje nós somos adversário político, o Tico é pré-candidato, sou pré-candidato, mas a gente está pensando sempre no bem de Erceburgo. E deveria ser assim, poderiam participar todas as pessoas procurando soluções pensando no povo, pensando no futuro da nossa cidade. Então, o diálogo é importantíssimo, a gente sabe disso. É através do diálogo que chega às conclusões. Nós podemos divergir de muitos pontos, mas discutindo, um aproxima do outro, né, Tico? Quando a gente fala de discussão, as pessoas falam, tá brigando? Não. É trocando ideias, é colocando as ideias para um bem comum, que é o futuro da nossa cidade. O ideal seria, quando se oficializar as candidaturas, né? Um debate seria interessante, né? Eu falei antes de você chegar, quando estava na live lá, que estava tentando, eu falei que se houvesse debate, muitos problemas a gente tinha evitado, né? Porque o debate também faz a pessoa assumir um compromisso, né? Claro, e começa, através do debate, você pode estar achando que está 100% certo, mas às vezes um ponto que seja tocado no debate já abre uma brecha para você aprimorar sua ideia e verificar que às vezes pode ter algum retrocesso. Isso, eu sou muito claro nesse sentido, eu gosto das críticas. Claro que a crítica tem que ser salutar, não crítica por criticar, igual tem muito aí, fica falando através de fake e tal. Para que isso? Vamos discutir, vamos colocar as ideias, vamos procurar melhorar para a nossa população.
Eu vou mais longe ainda, porque é difícil, você já foi prefeito 2 vezes, você sabe disso, que é difícil você montar uma equipe. Né? E você, naquela vez, você saiu do zero. Exato. Né? Então, a gente tem que aproveitar as ideias, mas as pessoas também. Tem muita gente na administração atual que eu aproveitaria de livre vontade mesmo, assim, sabe? Claro. Sem pressão, sem nada, porque são pessoas competentes. Como teve pessoas competentes na sua equipe também, que a gente também deve aproveitar. E foram aproveitadas até nos outros governos, né? Olha, não é só as ideias, né? As pessoas também. Pessoas. E eu sempre pensei isso. Eu nunca pensei em um secretário ou um diretor pensando em voto, pensando em família, porque poderia gerar voto. Não, pensando que ela é uma pessoa mais talhada para a função que ela vai exercer. Então, eu acho que é nessa linha mesmo. Tem gente boa em todos os setores, em todos os partidos, né? Então, falando até de nível nacional, PT, PSDB, PSD, todos os partidos têm pessoas boas. O problema é a gente achar as pessoas e não entrar nessa de briga política por política. Isso eu não faço, não. A torcida, né? Eu gosto de falar o seguinte, a gente tem que ganhar um campeonato, não é ganhar uma partida, né? Para alegrar a torcida. Né? A gente tem que fazer o futebol ser bonito, né? Ser bem jogado. Toninho, ontem eu fui com a Bianca, fui levar a Bianca no Poço das Antas. Você conhece o Poço das Antas? Conheço. Muita gente aqui da cidade não conhece, né? Eu vi as fotos suas, muito bacana. É um lugar de turismo, você comentou sobre turismo local, é algo que a gente deve aprofundar, né? Explorar. Sim. Temos grandes fazendas antigas aqui, centenárias, do século anterior, do século XIX ainda, tudo isso, e cada vez mais são pontos que as pessoas estão procurando mais, né? É mais contato com a natureza, o meio ambiente, preservação. Então a gente, né, igual o problema do esgoto mesmo, poxa vida, o esgoto daqui sendo tratado, e tem que ser bem tratado, se tem algum problema, e isso não pode acontecer, a gente tem que ir lá e brigar, porque não pode jogar os dejetos direto no meio ambiente, para isso que está sendo cobrado. Né? Então, eu acho que a partir do momento que tem um tratamento bem feito, e a gente pode quebrar esse contrato sim, o Tico já comentou isso, e eu também sou a favor, porque se não estão cumprindo, tem que fazer cumprir. E com isso a gente pode aproveitar muito mais a nossa natureza, o nosso meio ambiente, os nossos rios, né, o Rio da Onça, o Rio Canoas, as cachoeiras, e com isso a gente trazer recursos para o nosso município. Sim, o Toninho é ligeiro, né? Quando eu fui falar de ecoturismo, ele já colocou a Copasa no meio. Tem muita gente que está assistindo só para ouvir isso da Copasa mesmo, né? Mas vamos lá, já que tocou no assunto, eu sou adepto da seguinte tese. Se não está sendo feito o acompanhamento do contrato, como deveria estar, que seja feita uma auditoria, que seja feita uma revisão. Eu acho que o gestor público ele tem que ter punho forte, né? Tem que tomar decisões, que governar é tomar decisão. Né? Não está cumprindo, chega de ofíciozinho para lá, ofíciozinho para cá. Vamos direto ao assunto, vamos revisar esse contrato, vamos fazer a execução desse contrato ser cumprida ou desfeito. Então, tio, isso é até bom a gente relembrar desde quando foi assinado, quando nós assinamos esse contrato, lá em 2007, ou seja, vai fazer 13 anos já, na realidade, o que era cobrado era 60% sobre o consumo de água. Então foi assinado, embora no contrato não reza termos percentuais, mas da época era esse valor. Depois foi aumentando gradativamente, eu não sei se foi gradativo ou não, porque a gente vai saber dos 95 só o ano passado, que foi a instalação, né, 2018, 2019, teve a instalação final aqui, e o contrato teve várias falhas que eu acho que pode ser questionado sim, porque quando nós assinamos, era para ele ficar pronto em 2013, teve um atraso de 5, 6 anos. Isso aí já é um primeiro ponto para ser questionado, né? E isso tudo a gente tem que ver, eu acho que o chefe do executivo tem que estar presente nisso, tem que brigar com a Copasa, juntar com os deputados e tal, para a gente tentar ver o que fazer para ou quebrar o contrato de vez, ou pelo menos amenizar pelos valores cobrados. E negociar, né? Negociar. Tudo como nós estamos falando de diálogo, tudo é possível de diálogo. E também, um outro ponto que eu gosto sempre de comentar, tipo, em todas as cidades que a Copasa
ela faz o tratamento de água, em torno de 30-35% da população, ou seja, das residências, não pagam nem conta, nem água e nem o esgoto, porque tem a tarifa social. Só que para fazer isso tem que ter um cadastro muito bem feito da assistência social. E isso eu acho que está faltando um pouquinho aqui em Ercegurgo também, de ter esse cadastro. Então eu penso no futuro a gente ter dentro da assistência social um trabalho muito bem feito para ter o cadastro de toda a população, de tal forma que eu acho que de 30% das residências hoje, pela faixa etária, pela faixa de rendimento dessas famílias, não estariam pagando nem água e nem esgoto. Então eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer e isso eu acho que está faltando um pouquinho aqui. Tem uma pergunta do Edivaldo aqui, mas eu vou deixar nas suas considerações finais, que ele pede um balanço do que deu certo, o que não deu na sua administração, então depois no final você fala. Tudo bem. Vamos focar no futuro agora. Isso. Já que você falou da área da assistência social, você vê como vai fluindo mesmo, né? Exato, é o que eu falei, vai conversando e vai surgindo. Olha, eu acho que o ponto principal de uma administração pós-pandemia, né, principalmente na nossa característica aqui de cidade, economicamente, a população, né, vai ser a assistência social. Ela vai ter que ter um trabalho muito bem feito, com dados, coleta de dados, né, pesquisa. A gente não pode deixar sair isso aí. Em Alfenas, eles fizeram um levantamento, a Unifal lá, de zonas, usando o exemplo da pandemia, de zonas mais preocupantes, com maior risco, dentro da cidade. A gente pensa em Brasil, né? Mas eles fizeram o contrário. Aqui é a mesma coisa. Você vai focar onde tem problemas pontuais ali na assistência social. Um trabalho de psicólogo, um trabalho de fono, um trabalho de acompanhamento do Conselho Tutelar. Eu acho que tudo isso tem que ser coordenado pela assistência social. Nós vamos passar muita dificuldade daqui para frente, porque a economia está em frangalhos, né? Claro. E isso vai ter um reflexo. Esse ponto, Tico, eu acho importantíssimo você comentar, porque eu penso exatamente essa preocupação que você tem, eu tenho. Eu costumo até citar, quando eu fui prefeito, nós tínhamos 7 secretarias em nosso governo. Hoje parece que tem 10 ou 12, uma coisa assim. E dentro de um projeto que eu acho que deveria reduzir o número de secretariado, eu pensava, se algum dia eu fosse prefeito, eu até ia deixar a Secretaria de Assistência Social como uma diretoria da Secretaria de Saúde. Mas hoje eu penso exatamente ao contrário. Eu acho que a Secretaria de Assistência Social tem que ser aquela que tem que ser mais investida em função do momento que passamos. Nós sabemos que a crise econômica vai afetar muita gente. Então, como o Tico disse, lá o exemplo de Alfenas, eu acho que a gente tem que pensar alguma coisa nesse sentido também. Eu acho que aqui em Ercegurgo, através desse cadastro geral que a gente teria que fazê-lo para poder até minimizar as despesas que tem com água e com esgoto, eu acho que também dentro desse trabalho a gente poderia mapear toda a cidade. Quem sabe colocar aí alguma coisa como, dependendo da situação financeira da prefeitura, colocar alguma coisa tipo, hoje tem o auxílio emergencial para as famílias também, até uma determinada renda, básica, né? Uma renda básica, uma renda mínima básica para que ele tenha uma sobrevivência. Eu acho isso importantíssimo. Então essa Secretaria de Assistência Social, ela vai ser importantíssima para o próximo gestor, porque vai ser um momento muito difícil economicamente. Então eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. E aí, só para complementar um pouquinho, Tico, eu acho até que é um outro ponto que a gente tem que comentar, porque a retomada da economia vai demorar, não vai ser 1 ano nem 2 anos, mas o município tem que estar preparado para isso. Eu lembro quando eu entrei na prefeitura, lá em 2005, a prefeitura não tinha área nenhuma disponível para nada. E a gente estava atrás de trazer alguma empresa, fazer o projeto habitacional e não tinha.
Então nós adquirimos, naquela época, depois de 2006 para frente, mais de 10 alqueires de terras em volta aqui, onde é a Santa Terezinha, onde é a Nova Seburgo, onde é esse novo loteamento que o prefeito está comentando que vai fazer, ou está sendo feito, e mais algumas áreas também, a prefeitura adquiriu e ficou preparada para o futuro. Então eu acho que é um ponto também importante de pensar no futuro, porque hoje eu não sei, sinceramente eu não sei se com esse loteamento que vai ser feito agora, se vai sobrar alguma área ainda para a prefeitura. E deveria ter um projeto para quando voltar a economia, porque se começar do zero, como você falou, até você adquirir uma área, até você conseguir fazer um planejamento para que tenha água, energia, tenha tudo isso para que possa gerar emprego, porque a preocupação não é sempre essa, geração de emprego e renda. Só que para ter a geração de emprego e renda, você tem que ter o básico, que seria principalmente a área. E eu não sei hoje como está. Eu não sei se tem área disponível. É algo que o próximo gestor deverá preocupar muito e de ter uma área para quando voltar a economia, quando reaquecer a economia, ter onde gerar emprego e renda. O que eu sempre defendia na Câmara, a gente teve até alguns debates, mas e você defendendo o seu lado na época, você falava que ainda não era possível ter o plano diretor. Isso. Né? Mas hoje já é hoje possível. Precisa ter. Hoje é muito importantíssimo. É que estava caminhando, mas é aquilo que eu acho, cada vez mais a gente vai crescendo. Você discutia lá atrás isso, e na época eu falei, não, é muito caro, não vamos fazer com isso, eu acho que não tem necessidade. Hoje a gente vê que precisa. Eu acho que é um ponto número 1 da gente ter esse plano diretor para poder ter o planejamento da nossa cidade. Você sabe que uma coisa muito importante é você dominar o orçamento do município, né? Quando você entrou, o orçamento era um, hoje é outro. Cresceu. Bastante. Nova Resende, eu estava até conversando com o assessor do Gilson, inclusive, o Roda. Lá a assistência social não dá uma cesta básica. Né? Mas o que eles fazem? A coleta de lixo lá, não sei se você conhece lá. Conheço. A coleta de lixo lá, a própria população que leva e troca por um ticket. Que ele vai a cooperativa, né, dos catadores. E eles plantam em hortas comunitárias, que fornecem alimento para o mercadinho municipal, que troca com esse ticket. Então o que você faz? Você envolve toda a comunidade com vários assuntos. Ecologia. É isso que eu ia falar, né? Ecologia, meio ambiente. E a segurança alimentar. Ninguém vai passar fome lá. Porque você circula, como as indústrias não vão ter interesse imediato de investir aqui, uma das ideias que eu tenho, e eu gostaria que você falasse sobre isso também, é o fortalecimento da economia local. Né? Então, você fazer a economia girar aqui para que você tenha o básico para quando chegar a retomada do crescimento você está estruturado. Exatamente. Dentro desse assunto, embora a nossa realidade seja um pouco diferente da de Nova Resende, porque aqui em Erceburgo tem dois aspectos que é interessante. Tem algumas grandes fazendas aí de 300, 400 alqueires, que ocupa quase a metade do município. E a outra parte com pequenas propriedades, que é jamais até mais até para lazer do que para rendimento. Então é um pouco diferente nesse sentido. Mas, como nós estamos na região que nós estamos, na divisa com o estado de São Paulo, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, a 100 quilômetros de Campinas, nós estamos numa região muito favorável à industrialização. Tanto é que temos umas 4 indústrias grandes aqui, que eu acho que a gente tem que pensar também no pequeno investidor e o médio também, de tal forma de abrir um casulo de... Incubadora de empresas. Incubadora de empresas. Uma incubadora de empresas para gerar esses empregos futuros. Então, já que nós somos uma região mais industrial, que tem mais a possibilidade da indústria, não só da agricultura, mas a gente pensar também dessa incubadora para ajudar pequenos empresários, pequenas pessoas se tornar grandes empresários. Sim. Né? E nisso vem o fornecimento de comida, né? Tudo isso está junto, exatamente. Então, você fortalece a economia local. Exato. Então, nesse ponto, eu acho que nós estamos convergindo. Eu acho que nós temos muito ponto em comum, sim. Eu acho que, quando a gente pensa
E eu vejo você também, e eu penso, eu não penso politicamente, eu penso o nosso futuro. E você, bem mais jovem, eu tenho certeza que você tem muito para ajudar Erceburgo ainda. Não penso nesse sentido, que eu acho que eu já estou mais velho e tal, mas ainda tem mais um pouquinho de cerne ainda para ser aproveitado, mas você mais jovem, eu acho que tem muito a ajudar Erceburgo, e esse princípio é o fundamental, é discutindo as ideias que nós vamos chegar até lá. Tony, você falou da proximidade com os grandes centros, né? Sim. E da vocação de industrialização. Mas também uma coisa que eu sempre pensei, isso daí vai ter que ser visto, o contrato que foi feito, né? Essas concessões de terreno para a indústria que depois não vem, né? É como a questão da Copasa. Se não tem um segmento, não tem um acompanhamento, né? Claro, então claro. Quem passou como prefeito, como gestor, eu acho que tem uma responsabilidade nisso também. Claro. Né? Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ex-prefeito, nem na sua, nem da atual. Não tem nada a rever, assim, tudo quanto é. O que não foi cumprido tem que ser revisto. Inclusive, você disse, pequenas propriedades, isso aí eu estou pensando agora, viu? Pequenas propriedades aqui, agricultura familiar, aqui também é um caminho de escoamento de produção, sim. Né? A Copas, por exemplo, quantos empregos Guaçu, né? Quantos empregos está gerando ali? Será que aquele local cumpre o papel social dele? Então, ali caberia uma rodoviária, isso. Ali caberia um entreposto de hortaliças, né? Para escoar para o Ceasa, de Ribeirão, de Campinas. Então, eu acho que fazer as coisas assim a toque, assim, sem planejamento, eu acho que a gente paga um preço muito grande depois. Então, aí vem o planejamento, é o que você falou, né? A gente tem um plano diretor, dentro desse plano diretor podemos pensar tudo isso, em termos de aproveitar melhor essas áreas, esse galpão. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que é um projeto que eu tinha em mim, de ter a prefeitura ter alguns galpões, para ela ajudar a gerar o emprego, a renda, para ela ajudar, sair, né? Isso. E como você comentou também do orçamento, o orçamento hoje está muito bom. Eu lembro que o último ano, 2012, a arrecadação total, bruta do município, estava em torno de 20, 22 milhões. Hoje parece, eu vi o de 2018, parece que foi 33 milhões, 2019, que foi ano passado, 37 milhões, esse ano não sei, talvez vai ser um pouquinho menos, mas de qualquer forma é 70%, 80% maior do que era daquela época. E se você considerar que a inflação foi em torno de 40% nesses 7, 8 anos, eu acho que a arrecadação até cresceu. E por que cresceu? Isso é um ponto também que eu gosto sempre de comentar, porque quando a gente pensa em gerar emprego e melhorar a cidade, quando eu entrei na prefeitura em 2004, a população de Erceburgo é 8.300 e poucos habitantes. Quando eu saí, estava com 10.500 e poucos, ou seja, teve um crescimento de quase 30%. Nenhuma cidade da região teve um crescimento como esse. Então, em função de ter crescido para 10.500, a principal receita do município, que é o que o governo federal passa para o município, que é o Fundo de Participação Municipal, o FPM, ela cresceu de 0,6% para 0,8%, ou seja, teve um aumento de 30%. E isso veio sentir agora, nos anos 2012 não tinha ainda, deve ter sido 2015 para cá que teve esse aumento nessa arrecadação. Por isso que cresceu tanto assim, porque na realidade não teve muita geração de emprego. Realmente, em função da crise e também por outros motivos, não aumentou tanto. Mas eu acho que aí sim, não é pelo fato de não ter tido que não vai ter mais, não. Temos que ter o planejamento para quando retomar a economia, para quando começar o crescimento novamente, o desenvolvimento do país, a gente possa estar em pé de igualdade com os outros municípios, para a gente trazer a geração de emprego e renda para nós também. Você vê como que é importante o planejamento, né? Porque os acertos você colhe os frutos, mas os erros lá atrás também você paga por longos anos. Também, isso, né? E se você não reconhecer erros, você nunca vai sair do lugar, Sim, né? Muito pelo contrário. Então a gente vê, eu acho, voltar ao assunto da Copasa, na realidade,
Quando a gente pensou na Copasa, é porque tinha uma obrigatoriedade no país naquela época, que a partir de 2013, todos os municípios teriam que ter o tratamento de esgoto. E isso é importantíssimo, isso é desenvolvimento. Só que aqui no Brasil as coisas são meio complicadas, né? Foram empurrando para a barriga, agora de 2013, que era agora para 2023. E outra coisa que foi aprovado essa semana pelo Congresso, né, tipo, com relação a tratamento de esgoto, antes era feito só com empresa estatal. Então não tinha outra, não precisava fazer nem licitação, que era uma empresa estatal que fazia, que era a Copasa. Hoje abriu já que a própria Copasa vai ter que privatizar também, ou seja, para ter mais concorrência, tendo mais concorrência, vai abaixar o preço. Então, tudo isso são pontos que a gente tem que discutir exatamente nesse sentido. Por que está tão caro assim? Por quê? Será que estão pagando salários exorbitantes dentro da Copasa? Será que está tendo desvio dentro da Copasa por ser uma empresa estatal? Vamos verificar isso para baixar os valores. Eu acho que isso nós vamos trabalhar também com deputados para que possa modificar. E se agora pode ter outras empresas que podem participar, vamos quebrar o contrato, vamos fazer uma nova, de uma forma que seja um valor mais justo, mais baixo, né? Tudo isso são coisas que a gente pode pensar sim. Então, a população está vendo um compromisso da gente rever o contrato. O contrato, claro. Tanto você quanto eu, a gente está com essa clareza. Assim, isso. Né? E pensar sempre para frente. Passado, se teve erros, a gente está aí para tentar corrigi-los. Não é ficar batendo em cima dele, não. Vamos corrigir, vamos fazer de tal forma que possa melhorar. Toninho, vamos voltar na Copasa de novo, que agora ficou interessante. Porque essa lei que foi aprovada aí no Senado ainda vai passar em votação na Câmara. Isso. Né? Ela não vai favorecer os grandes centros? Será que essas empresas terão interesse em investir numa cidade como Aceburgo, que não tem um volume tão grande? Olha, aí deixa eu só concluir. Aí que está a importância agora do gestor ter punho forte, né? Negociar, porque a gente tem uma obra feita lá. Certo. Uma obra milionária, foi feita lá, foi feita com o nosso suor, né? Com nossas tarifas, ela está feita lá. Se privatizar, será que vai ter interesse de uma empresa tocar isso daí? Aí o município tem que ser forte agora para ele segurar isso, né? Porque a gente tem um patrimônio lá, é nosso. Então, eu acho que a partir do momento que passa para a iniciativa privada, a prefeitura tem muito mais força para cobrar. Eu acho que a gente vê que hoje a máquina administrativa é muito pesada. Então, sendo iniciativa privada, eu acho que ela consegue baixar os custos, eu acho que ela consegue baixar os valores. Concordo com você que não é simplesmente passar para outro, não. Mas, como você disse, eles vão tentar favorecer os grandes centros, mas aí que a gente tem que ver com os deputados, colocar alguma coisa que, olha, para ter o grande centro tem que ter o pequeno também. Para levar o filé mignon, vai ter que comer o osso também, a carne de pescoço também. Então, tudo isso eu acho que são pontos para a gente pensar, né, e tentar melhorar cada vez mais. E procurando os órgãos públicos, discutindo, tem os deputados, tem os órgãos federais também, então a gente vai tentar. Vamos falar em um assunto polêmico então, que você tocou aí na máquina, é muito pesada, né? Isso. A máquina municipal, ela está pesada. Uma coisa que eu vinha discutindo desde aquela época que eu era vereador, e hoje continua a mesma coisa. O jurídico da prefeitura é contratado, né? Isso aí não dá uma insegurança ao gestor que entra, porque não era melhor ter um concurso, preparar a secretaria jurídica, Concordo. Preparar... Isso aí é só um exemplo, né? Agora, o resto de contratados, qual que é a sua... Então, eu acho, só para comentar novamente, porque essa grande preocupação, como a gente disse, os recursos... vai ser difícil o ano que vem, o outro vai ter queda de arrecadação. Agora, hoje a gente percebe o seguinte, a máquina é muito inchada. Quando eu era prefeito, de 2004 até 2012, o número de funcionários da prefeitura girava em torno de 350 a 380. O máximo que teve foi 380.
Quando eu saí da prefeitura, nós estávamos com 370 funcionários. Desses 370 funcionários da época, tinha 350 que eram concursados e 20 e poucos só de contratos. O resto era tudo... e esses 20 e poucos eram alguns cargos de confiança, tipo alguns secretários, mas na realidade era quase tudo funcionários que tinham prestado concurso, tinham entrado para os seus méritos e trabalhavam na prefeitura. Hoje, pelo que me disseram, que tem mais de 520 funcionários, ou seja, teve um crescimento de 50% do número de funcionários. Aí você fala o seguinte, aumentou algum órgão na saúde, um PSF, ou uma farmácia popular, ou um pronto-socorro na escola, alguma creche nova, alguma nova escola? Não. É o mesmo número que tinha antes de órgãos públicos, é o mesmo que tem hoje. E por que esse aumento de 50% dos funcionários? Não estou falando quando foi, eu estou pegando o número lá de 2012, quando eu saí, comparando com o de hoje. Esse crescimento vertiginoso de número de funcionários. Tudo isso fica caro para a população, porque quem está pagando esse salário é a população. Então, puxa vida, vamos fazer de tal forma para que esse recurso volte para a população de uma forma que ela sinta isso no seu dia a dia, com uma melhor educação, uma melhor saúde, uma melhor infraestrutura, rua sem buraco, tudo isso volte para a população, não através da geração de um ou outro emprego, ajudar uma ou outra pessoa. Não, vamos pensar no todo. Eu penso dessa forma, tio. Eu acho que talvez, não sei qual o número ideal, mas dentro desse estudo, desse planejamento que a gente vai fazer, vai achar um número ideal que possa ter um retorno para a população de forma plausível. Prefeitura não é brincadeira, né? É uma coisa muito séria e às vezes a pessoa tem vontade de ser prefeito, mas não sabe o buraco que é lá dentro. Você tem que se dedicar, né? Olha, tem que ser dedicação total. Eu sempre falo isso, até acho que não combina muito a pessoa, às vezes, ter uma outra atividade e prefeitura, porque ela ocupa 100% do tempo. Não é só a burocrático, não. Ele a hora que está em casa tem que estar pensando, tem que pensar em toda a população, não pode pensar no individual, tem que pensar no bairro, é muita coisa para você pensar. Eu digo o seguinte, que é muito mais uma missão do que qualquer outra coisa. E a gente, se Deus dá a oportunidade para uma pessoa ajudar uma população, puxa vida, essa pessoa tem que dedicar o máximo possível, porque ele está ali para cumprir uma função que é ajudar a população. Toninho, eu tenho orientado os nossos pré-candidatos a vereador do partido, que chegando na Câmara, a mesma coisa que acontece na Prefeitura, se tem uma máquina pesada, na Câmara também é pesada a máquina lá. Não tem concurso, os funcionários são indicados pelos vereadores, pelo presidente da Câmara, pela mesa, né? E isso é dinheiro público, né? Não adianta ficar passando por cima de um assunto como esse, só porque você vai perder voto. Não, nossos pré-candidatos a vereadores estão orientados. Se chegar na Câmara, nós vamos brigar para concurso público na Câmara, né? E a fiscalização do dinheiro, que é uma porcentagem. Eu briguei na época para que fosse passado, que quando você entrou, você vê como começou do zero, né? A administração. A Câmara era vinculada. Vinculada à Prefeitura, era dependente ainda. Desse sentido, até ontem, eu não sei se depois você fala eu quero que você fale sobre creche noturna. Tá. Tudo bem, deixa eu só, dessa linha que você falou com relação à Câmara e tal, ontem teve um vereador, José Geraldo, não sei se você ouviu, ele fez um pronunciamento aí, e dentro das mensagens que ele falou, ele colocou de fazer um projeto de lei, aí não sei se tem jeito de ser isso, você vai saber bem melhor, porque foi vereador de 2 legislaturas, se tem como fazer um projeto popular, as pessoas fazerem um abaixo-assinado e pedir para que seja reduzido o salário do prefeito em 50%, do vice-prefeito, dos vereadores, reduzir mesmo, já que agora tem que ser votado, acho que até agosto ou setembro tem que votar para a próxima legislatura, já baixar o valor de prefeito, vice-prefeito, vereadores, diária de prefeito, de funcionários, de vereadores,
pela 50%, reduzir em 50%. É uma forma já de ir economizando para pensar no futuro. Tem jeito de fazer isso, Tico? Tem. Algum projeto Não, popular? tem sim. Assim, eu acho só estranho ser apresentado uma proposta dessa no último ano de mandato, né? Não, mas eu digo assim, para que seja Não, sim, para o próximo legislatura. da proposta do Ah, vereador, sim, né? Digo, por isso que eu falei, fazer uma Sim. popular. Não, Aí sim. Que daí também houve promessa também de doação de salário, né? Que não foi feita. Né? Eu acho que assim, quando são essa de doação de salário, eu sou contra. Não, eu também né? conto, mas por isso que eu não falo. Então, mas agora, já reduzir os valores, vamos reduzir. Secretário secretário trabalha muito, principalmente se for um secretário como na nossa época, o secretário, ele trabalhava 8 horas no mínimo, porque várias vezes eu ligava à noite ainda, tanto para o secretário de saúde, como de infraestrutura, como da educação, para alguns outros pontos. Então, acho que o salário dele está razoável. Mas de prefeito, vice-prefeito, vereador e também a diária, vi dizer que a diária de um prefeito hoje é R$400. É um absurdo, não tem lógica isso. Na minha época não tinha nenhum, não pagava nada. E você ia para Belo Horizonte, o máximo que pagava era o combustível ali, que ia no carro da prefeitura, então não tinha nada, era só esse tipo de coisa. E também uma refeição simples aí, um lanchezinho na estrada, alguma coisa nesse sentido. Agora, diária e mais essas despesas, eu acho um absurdo também. Então, eu acho que tudo isso, tudo que vai economizando, retorna para a população. O bom de conversar assim, não estar online, é porque se o Toninho, nós combinamos que não ia ter ataque, né, pessoal, nem nada. Que se ele sair da linha, eu dou uma tocada na canela dele aqui. Mas a gente olhando os olhos. Eu até prefiro, igual você falou, né? Sinceramente, uma porque a gente não tem o domínio total da informática ainda, para fazer as lives como a gente pensou, e não só nós, como também os sinais não são tão bons, mas um debate. Isso aí é muito bom, porque olho no olho, como a gente está falando aqui, não tem nada de escondendo atrás da câmera, não. E outra coisa, eu não tenho problema nenhum em pegar uma ideia sua que é boa. Claro. Né? E às vezes essa ideia surge de um debate. Isso, né? Exatamente. E as falhas também aparecem no debate. Claro, né? ali vai ser. Ali você vê se a pessoa tem preparo ou não para... Exatamente, exatamente. Então, está lançada a proposta, né? Vamos ver se quando oficializar as candidaturas, né? Olha, eu tenho o maior prazer e numa boa mesmo, porque a torcida, como você falou, a torcida às vezes agita um pouco, isso é normal, no futebol tem isso também, né? A torcida fica lá tal, e os outros estão jogando ali e não tem nada a ver. Mas a gente também é nesse sentido, quando a gente propõe a ser uma pessoa pública, procurar concorrer a um cargo público, a gente está dentro da maior transparência e só pensando no futuro. Não tem nada por trás, não tem falsidade, não tem nada disso. A gente quer o bem da nossa população. Então o debate é muito bom para isso, para ver, conversar o que foi feito, o que pode ser feito, o que pode melhorar, um ajudar o outro e pensar no futuro. E no outro dia, todo mundo junto, isso não tem problema nenhum. É verdade. Toninho, o papo tá bom, né? Tá estendendo aqui. Mas eu acho que foi válido o primeiro bate-papo, assim, né? Você apresentou algumas propostas também, e algumas ideias. É bom para o eleitor, né? Ele escolher, ver o que a pessoa está falando, né? Eu acho muito importante, porque uma coisa é ouvir dizer, porque minha mãe sempre falava, cada conta aumenta um ponto. Então uma pessoa fala uma coisa, o outro aumenta e já vai... Não, agora quando você está falando ao vivo com a pessoa, não só ao vivo, mas agora aqui, está ouvindo, você tem todo o direito de cobrar, mas você não falou que era assim, não é dessa forma? Então eu acho que é muito importante o diálogo em todos os setores, até em família, se não tem diálogo, não tem união. Então vamos ter diálogo, vamos conversar. Você sabe que eu comecei falando que hoje a gente tem que defender o que é óbvio, né? Você sabe que teve gente que falou assim, pô, mas você vai conversar com o Toninho? Conversa com o Toninho, conversa com o Jamil, aliás, um grande abraço para o Jamil. Se eu estou namorando alguém, eu estou namorando a ele, porque a minha intenção era sair junto com ele, né? Certo. Mas nós vamos ver isso daí. E outra coisa, para a gente finalizar, depois você dá suas considerações finais, mas eu queria deixar bem claro que
muitas ideias tuas, não estou de acordo. Às vezes você está falando aqui, eu estou me comichando aqui. Não está mas pode vai pensar mais sobre Sim, ela, né? Pode concordar ou não, né? A população está ouvindo, está vendo. Você assumiu um compromisso com a Copasa, né? Com a relação ao problema da Copasa. Aliás, não precisa nem falar disso, né? Porque isso é a função do chefe, né? Claro. Do executivo. Então, mas é bom que a população veja, para não acreditar em fake news também, né? Que daí você está falando diretamente para a pessoa, né? Então, compromisso com a assistente social, você deixou claro aqui, né? Deixou claro sua visão da cidade, que vai ter umas dificuldades no pós-pandemia. Pós-pandemia, né? isso. Então, só disso já valeu o bate-papo. Ótimo. Apenas antes, você tinha feito uma pergunta para mim, só para não deixar sem... O Edivaldo Paulino, a minha assistente saiu daqui, acho que ficou com vergonha. Eu tinha falado para ela, anota tudo, né? Que não dá tempo, né? A gente parece, mas não dá. Gostaria... Uma pergunta do Toninho. O que ele pode comentar sobre o que deu certo e o que não deu certo em seus mandatos anteriores? Olha, eu acho assim, falar se deu certo ou não é até um pouco complicado. Mas a gente tem que preocupar duas coisas. Primeiro, saúde. A saúde, eu acho que, principalmente a saúde básica, é fundamental numa pequena comunidade. E ali tem todos os dados de todos os pacientes e o médico da família, que é os PCFs. Então, quando eu entrei na prefeitura, já tinha 2, nós colocamos mais um, hoje tem 100% de cobertura na saúde através dos PSFs. E dentro desses PSFs foram construídos, todos os 3 foram construídos prédios novos, de tal forma adequado para ter a saúde bucal, a saúde da família e todos os setores. Então, eu acho que a saúde, o hospital estava fechado, a gente tentou reabri-lo, mas o hospital, na realidade, dentro da política do Estado, ele não reabre mais o hospital pequeno. Então, não é que nós adequamos ele em tudo, teve que praticamente reconstruir o hospital para que fosse adequado para a reabertura, com sala de cirurgia, com sala de raio-x, foi tudo escada, tirar a escada, colocar rampas para ir de um andar para o outro, foi modificado de tal forma que ele estava prontinho para reabrir, de acordo com todas as exigências da saúde. Só que eles não abriam. Então o que nós fizemos? Não reabria para não vir verbas para o município. Mas nós reabrimos. Ali tinha internações, ali tinha, igual o seu pai está sendo necessidade de internação. Da nossa época, ele poderia estar internado ali, que tinha um médico 24 horas atendendo. Reabrimos a maternidade com uma sala de parto excelente, que o médico que atendia, o Dr. Pico, ele é médico há muito tempo, ele falava que era muito melhor até que da própria Mococa. Ali nasceu mais de 400 crianças naquele tempo, nesse período. Colocamos a farmácia. Então, dentro da saúde, acho que a gente acertamos. Dentro da educação, eu também tenho maior orgulho, porque eu acho que a educação, o principal, é até a básica, é a primeira infância. E quando eu entrei, a creche tinha 26 pessoas, 26 crianças na creche. E era lá embaixo, onde hoje é a Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, à margem do córrego, num lugar frio. E nós passamos primeiro aqui para cima, onde era a LBV, depois construímos um prédio lá na São José e depois lá na Santa Terezinha também. De tal forma que quando nós saímos, tinham 350 mais 80, 430 crianças matriculadas na creche. Isso para mim foi também acho que deu certo, porque ali é a base. Depois nós reformamos o Colégio Arceburguense, construímos mais salas também no Cândido. Então eu acho que na educação nós também consideramos que deu certo. O esporte, quando entrei tinha um ginásio poliesportivo, quando saí tinha 5, porque nós colocamos um em cada escola. Antes tinha um pronto, que é o de baixo aqui, e o outro abandonado, construído e não tinha terminado a construção e ele totalmente abandonado. Nós fizemos de tal forma que reativamos, voltamos a construí-lo e fizemos em todas as escolas. Então também acho que deu certo. Na habitação, quando eu entrei, nós fizemos primeiro um trabalho de pesquisa para ver quanto que faltava de
pessoas que estavam precisando de habitação. Construímos 192 casas populares através da Coab. Eu acho que também em toda a história de Arceburgo tinha construído 160 casas. Toda a história. Nós temos 192 na nossa administração. Então considero também que deu certo. Deixamos mais um tanto de área adquirida para que fosse feito esse novo planejamento agora de doação de terrenos. Então, acho que deu certo a habitação. Se você olhar na infraestrutura, nós deixamos praticamente 100% de Arceburgo já com toda a pavimentação. Galerias pluviais que não tinha, nós fizemos muita galeria. O problema que eu considero, não que eu falo assim que deu errado, mas a empresa não cumpriu com o contrato, que foi com relação ao esgoto. Se não está sendo bem tratado, se hoje ainda não tem peixe no nosso Rio da Onça, se não tem peixe até na entradinha ali na época das cheias, no Criciúma, é porque não está sendo bem tratado. Se não está bem tratado, está errado. Então, não deu certo, mas tem que ser corrigido. Então, fazendo um panorama rapidamente, tem muitas coisas para a gente falar, mas em outras oportunidades a gente conversa. Você vai convencer meus eleitores desse jeito. Mas muito não era combinado, hein? Não. Antoninho, bom, eu tenho que, para mim, assim, que um dos pontos fundamental para a próxima administração é dar um acolhimento para a mãe trabalhadora. Sim. Né? Uma creche noturna, porque a gente tem fábrica que trabalha à noite e tem mãe que trabalha à noite, né? Nós estamos pensando sobre isso. Além disso, a gente está pensando de um PCF funcionar à noite. Ah, sim. Entendeu? Para ter a saúde também noturna. Então, essa ideia também, então né? É uma boa. A gente deixar um PCF, já estamos até pensando até de montar essa equipe desse PCF noturno. Eu acho interessante, sim, e mais vagas para que a criança possa ficar também durante o dia, o período integral. Porque hoje, dessas 430 que eu deixei, acho que deve estar no mesmo número hoje, o número de 24, de dois períodos, parece que são menos crianças, então a gente prolongar isso também. Planejamento, né? Todo planejamento. Mas muito obrigado, tio, fico muito contente. Obrigado por ter recebido aqui na sua casa, para incomodar a hora de quase de almoço e tal, mas eu fico muito contente de ter essa oportunidade de falar com vocês, de conversar com vocês, de trocarmos ideias e vamos continuar nessa linha. Sim, gostaria que o Gilson também participasse, gostaria que o Jamil também participasse. Eu acho que todos têm a contribuir, né? Claro, tudo tem que contribuir e deixa a votação, olha, vamos entrar em outra linha, como você teve a outra política sua, eu achei tão bonito, não de ficar um defamando o outro, tentando falar mal do outro, chamar o outro de ladrão, pelo amor de Deus, o que é isso? Não é assim não, né? Tem que provar, tem que levar na justiça, e começa aquela rixazinha. Vamos simplesmente trabalhar em cima de propostas, de ideias, de comparar o que foi feito e depois, no futuro, a pessoa vota tranquilo, não precisa ir lá pressionar, dar dinheiro. O que é isso? Comprar, dar dinheiro para votar, tio. Eu sou revoltado com isso. Não pode ser dessa forma, comprar voto. Não, o voto não é um órgão tão poderoso que é invendável, não pode, é crime. Né? Então, vamos... Olha, ver quem é o melhor e tudo numa boa. O que for no outro dia, todo mundo ajudando o que for possível. Com relação, para dar um fechamento aqui, outro dia eu assisti uma live do Nizam Guanais, que é publicitário, né? Ele estava falando sobre a pandemia e tal, ele citou o Winston Churchill, né? Que na guerra também, o Churchill, ele se referia à população abertamente, né? Ele falava que ele tinha a oferecer para a população. Era um tempo difícil, de guerra, de fome, né? Ele falou, eu ofereço sangue, suor e lágrimas, né? E ele colocava uma árvore de Natal montada lá, porque é para sempre a gente lembrar que o Natal vai acontecer. De qualquer forma vai ter o Natal. Esse é infalível. Então, o futuro está aí, vai ter, e a gente tem que estar preparado para isso. O que vai ser, cada um vai oferecer o que pode. O ano que vem, sabemos que vai ser difícil. Se você for o prefeito, se for o Jamil, se for o Gilson, se for eu, se for outro qualquer, vai passar por momentos difíceis. Promessas, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, quem está fazendo isso não tem noção, porque nem sabe como que a prefeitura está. Eu sei, por exemplo, quando eu fui candidato a primeira vez, e o
sucedi o Militão, eu tinha certeza que as finanças da prefeitura estavam em dia, e realmente estava. Eu peguei com 1,5 milhão, e o dia que entreguei para ele, também tinha certeza que o mesmo valor que eu peguei, entreguei para ele. Hoje, eu não sei, sinceramente, eu não estou criticando, mas não sei. Eu sei que quando o Gilson entrou, tinha quase 4 milhões em caixa, mas estou sabendo que fez muitos financiamentos que o próximo prefeito vai pagar. Então, vai ser momentos difíceis, mas... Então não promete, não vamos prometer não, vamos prometer o que pode ser feito em termos de discussão, de propostas, como eu estou falando assim, ó, vamos discutir com a Copag, agora falar, vai dar certo? Não sei, nós vamos discutir, vamos brigar muito, né? Mas, na realidade, o que vai ser o futuro é bem certo. Pode ter garantia, vai ter muito suor, vai ter muito sangue, vai ter muita vontade nossa, tanto do Tico como eu, se foi ele o prefeito ou se foi eu, mas o Natal vai chegar. Carlinhos, obrigado. Muito obrigado a você. Acho que quem ganhou foi o pessoal lá. Espero que tenha gostado.